Após 20 anos, o FDA, que é o órgão que controla as tecnologias, principalmente na área da saúde nos Estados Unidos, liberou medicações para a doença de Alzheimer. Duas, o lecanemab e o donanemab. Opa, legal! Então estamos diante de uma esperança para o tratamento, para a cura de doença de Alzheimer. Será que é isso mesmo? Hoje eu vou falar isso para vocês. Vamos lá, será que é uma esperança? Será que é um passo? Já dando um spoiler, eu acho que é uma esperança. Para começar todo o tratamento, toda a investigação, a gente tem que ir com pequenos passos, tá? Depois dar passos gigantes, tá? Como disse Neil Armstrong quando pisou na Lua, é um pequeno passo para o homem, mas um gigante passo para a humanidade. Eu acho que é mais ou menos isso, tá bom? Antes de falar do remédio em si, vamos falar um pouquinho da doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa do sistema nervoso central, do cérebro, ok? Um dos principais fatores de risco para ter doença de Alzheimer é o envelhecimento. Tem até um professor que fala que, infelizmente, todo mundo vai ter doença de Alzheimer, é só dar tempo ao tempo. O que eu quero dizer? O Niemeyer, por exemplo, morreu com 105 anos, se eu não me engano, 104, e não tinha Alzheimer. Mas se ele chegasse aos 130, 140 anos, ele poderia ter Alzheimer. Então, é uma doença do envelhecimento, tá bom? Leonardo, você está me condenando então a ter Alzheimer? Não, nós temos maneiras de diminuir a chance de ter doença de Alzheimer. Inclusive, eu falo aqui no canal uma maneira de deixar o cérebro mais saudável. Olha lá o vídeo, estou explicando tudo certinho, ok? Os 6 passos que foi discutido muito na Academia Americana de Neurologia. O que seria a doença de Alzheimer? Então, a morte dos neurônios. Por que acontece isso? Nós temos algumas proteínas chamadas de beta-amiloide, que ela ocorre uma mutação, uma alteração na dobra da proteína e ela começa a acumular nos neurônios. E essa proteína mal dobrada, com essa mutação, ela leva à morte neuronal. Então ela se gruda nos neurônios e impede a comunicação entre um neurônio e outro e esse neurônio acaba morrendo. Então tem essa placa que é a placa beta-amiloide. Além disso, nós temos uma hiperfosforilação de uma proteína chamada proteína tau, que ela faz parte do microtúbulo do axônio. O que é isso? Ela faz parte da sustentação do neurônio, tá lá sustentação do axônio do neurônio, que é uma parte da nossa célula, da cabeça, tá? E por algum motivo também ocorre essa hiperfosforilação, ela perde a conformidade e começa a destruir o neurônio, ele começa a morrer. Então, morre de fora, com o acúmulo das placas e de dentro do neurônio também. Então, a doença de Alzheimer que a gente chama de uma tauopatia. Então, nós temos a proteína tau e a proteína beta-amiloide, ok? As novas drogas, elas estão contra o que? São anticorpos monoclonais, que a gente chama. Então, é uma droga que vai agir numa proteína específica, tá? Que é a beta-amiloide. Por isso que eu expliquei esses nomes complicados, que seria a doença de Alzheimer. Então, essa medicação vai lá no neurônio e tenta tirar essa beta-amiloide, tá? Grande problema. Quando a gente começa a doença de Alzheimer, esse acúmulo das proteínas beta-amiloide, da proteína tau, já está quase no pico, principalmente a proteína tau, já está quase no pico quando a gente faz o diagnóstico de doença de Alzheimer. E no Brasil, para você ter uma ideia, o atraso no diagnóstico é em torno de 3 anos. Então, 3 anos no diagnóstico já chegou no pico da proteína tau. Tá? E da beta-amiloide também. Tá? Então, a medicação será que vai ser útil? Parece que não, eu já vou falar daqui a pouco. Tá? Então, de novo, lembrando, a doença de Alzheimer não começa no momento da doença, que o paciente começa a ter os esquecimentos. Ela começa muitos anos antes. Tem trabalhos falando até 10, 12 anos antes. Tem alguns sintomas sutis, tá? Então, ela vai acumulando as proteínas, ela vai acumulando, e quando chega no diagnóstico, essa proteína tal já está quase no pico, e a beta-amiloide também, tá? Então, o ideal seria a gente pegar esse paciente quando a proteína tal está mais baixa, quando ele está acumulando a beta-amiloide. O grande problema, nem todo mundo que tem beta-amiloide também vai desenvolver doença de Alzheimer. Tá? Então, se eu pegar toda a população, se eu fizer exame de screening em todo mundo e ver beta-amiloide, não necessariamente esse paciente vai desenvolver uma doença de Alzheimer, porque ele tem muitas conexões, ele tem uma reserva cognitiva muito grande, como Niemeyer, então ele teria doença de Alzheimer 20 anos depois, por exemplo. Tá? Então, como que eu vou começar a tratar todo mundo que tem beta-amiloide?
Tem até um estudo interessante de umas freiras que elas doaram o cérebro depois que elas faleceram. E no estudo do cérebro dela, muitas freiras que sem padrão, sem alteração cognitiva nenhuma, tinham um acúmulo grande de placa beta-amiloide. Apesar da doença de Alzheimer ser um acúmulo da placa beta-amiloide, não necessariamente o paciente vai desenvolver. Entenderam o ponto? Então eu preciso pegar esse paciente antes da doença de Alzheimer, mas que momento antes? O ideal seria saudável, mas esse paciente vai usar um remédio durante uma vida inteira, sem saber se ele vai desenvolver ou não. Tá bom? Por que eu estou explicando isso? Tá? Os medicamentos, tá? A primeira coisa, eu tenho que ter doença de Alzheimer. Ah, mas eu tenho demência senil. O que é demência senil, moçada? Para esclarecer isso daí. Muitos colegas, infelizmente, para não falarem, ou felizmente, sei lá, para um quadro de empatia, para não impactar tanto o familiar, fala, não, ele não tem doença de Alzheimer, ele tem uma demência senil. Demência senil nada mais é que uma demência que começa após os 60 anos. Qual que é a principal doença que ocorre após os 60 anos? Doença de Alzheimer. Tá? Pelo menos 65% dos casos é doença de Alzheimer pura, mais 15% com a demência mista, principalmente vascular e doença de Alzheimer. Então, quase 85%, 80% é doença de Alzheimer, está no meio ali. Então, em vez de falar a pessoa, sei lá, está com tumor, vai falar de uma maneira mais delicada para o paciente. Então, em vez de falar doença de Alzheimer, fala demência senil. Mas a principal demência no nosso meio é a doença de Alzheimer. Tá bom? Ok? Então, vamos lá, voltando. Então, eu tenho que ter o diagnóstico de doença de Alzheimer, tá? Clínico, tá? Que é o principal, ver o paciente está esquecendo. E para ter demência, eu tenho que ter alteração cognitiva, principalmente memória, tá? E alteração funcional. O que é isso? O paciente parar de fazer as coisas que ele faz no dia a dia. Ok? Falando isso, eu tenho demência. Pensar em doença de Alzheimer, principalmente memória, que seria na doença de Alzheimer, fora outras funções cognitivas também. Tá? Clínico. E eu preciso comprovar com algum exame, ou líquor, ou algum exame que mostra a placa beta-amiloide. Nós temos compostos, tá? Que marca a beta-amiloide. Então, eu tenho que demonstrar. O problema, ainda no nosso meio, no Brasil, o líquor eu consigo, o SUS não oferece, convênio também não oferece. Quanto custa? Em torno de R$3.000. Hoje, nesse momento, vai fazer muita diferença. Na hora que chegar as medicações, vocês vão concluir se vai fazer ou não no final do vídeo. Mas hoje a gente acaba não pedindo, tá? Com raras exceções e com pacientes que têm condições financeiras, que infelizmente a maioria não tem, tá? Então, que eu ligo, mais o exame, que seria um estilo de uma tomografia, que é um PET ou um SPECT, tá? Que marcaria a beta-amiloide, ainda não tem comercialmente. Tá? No Brasil, eu acho que tem no HC, se eu não me engano, tá? Em São Paulo, para pesquisa, e não sei, um colega até falou de Sorocaba, mas não sei se está comercialmente disponível ainda. Provavelmente vai ter com a vinda das novas drogas, tá bom? Então eu tenho que ver ou com líquor ou de novo com esse marcador, com algum exame de imagem que marque a beta-amiloide, tá? Tá bom, então eles fizeram isso, pegaram os pacientes com doença de Alzheimer, fase inicial, tem que ser fase inicial, ou o que a gente chama de CCL, comprometimento cognitivo leve, que é o paciente que tem alteração cognitiva, mas ele ainda é funcional, ele faz todas as atividades sem prejuízo nenhum, tá bom? E mostrou que o uso do donanemab, do lecanemab, mostrou um benefício, tá? Mostrou até um benefício nos pacientes, tá? Algumas coisas, assim, primeiro, a doença não curou, tá? Ela continuou progredindo, tá? Mas teve alguns benefícios, um pouquinho de funcionalidade, e se eu não me engano, tá? Eu acho que teve memória também, que melhorou um pouco, mas a doença continuou progredindo. Problema pior, problema maior, não pior, tá? Problema maior, quando o remédio vai lá na beta-amiloide, ele meio que arranca essa proteína do neurônio, e isso aumentou o risco de sangramento, e sangramentos até grave, tá? Então, além de tudo, do remédio ser mais ou menos, aumenta o risco de sangramento. Então, é o efeito colateral grave que a gente chama de ARIA, isso daí. Então, quem começar a usar o remédio vai ter que tomar muito cuidado por causa disso daí de sangramento. Então, vai ter que fazer um acompanhamento bem perto do neurologista. Todo mundo teve benefício? Não.
Tá? Até no Congresso Brasileiro, que ocorreu agora em outubro, o professor Paulo Bertolucci fez uma explanação muito bacana sobre as novas drogas. Tá? Ele falou assim, de benefícios, tá? De esperança para o futuro, que infelizmente ainda não parece ser a droga essencial, tá? Que vai parar a doença de Alzheimer, mas é um começo. E ele mostrou um gráfico bem interessante. Ele mostrou, dividiu, né, o número de pacientes lá do estudo e quais pacientes que mostraram algum benefício, que levou a ter benefício no trabalho. Não foram muitos, infelizmente. E esses que mostraram benefício, quando foram ver, avaliar melhor o quadro clínico dos pacientes, principalmente o exame de imagem, era aquele paciente que tinha uma proteína tau menor. Entendeu? Então, era aquele paciente com a tau menor. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo? Quando a gente diagnostica a doença de Alzheimer, a proteína tau já está quase no pico. Então, os pacientes que responderam melhor foram aqueles que tinham menos proteína tau. Então, eu tenho que pegar esse paciente mais precoce. E como eu vou fazer? Tá? Lembrando que também nem todo mundo que tem a beta-amiloide, que é hoje que a gente marca, ainda está em desenvolvimento, não tem no Brasil um marcador de proteína tau, mas vai ter futuramente. Como que nós vamos fazer? Tá? Esse ponto precoce. E o problema ainda maior é o custo da medicação. Quanto custa? R$200 mil por mês. Quem vai ter condições de pagar? Vamos judicializar. De novo, vou falar nesse tema mais uma vez. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o tema 6 do que foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Tá? Vai ficar muito mais difícil a judicialização. Ok? O número de pacientes com Alzheimer é muito maior, mas muito maior do que das doenças raras que foi bloqueada pelo Supremo Tribunal. Foi bloqueada, entre aspas, tá? Senão vão falar que eu estou falando fake news aqui. Eles dificultaram um pouquinho o acesso. Então, assim, imagine se já era difícil com essas doenças raras, que o gasto não é grande, mas não é tão grande. Imagina com Alzheimer, que a quantidade de número de pacientes no Brasil é muito grande e tende a aumentar, tá? Por várias razões. Condições culturais, tá? A escolaridade, um dos fatores de proteção para a doença de Alzheimer é a escolaridade. Infelizmente, nosso nível de escolaridade é baixo, tá? É muito ruim. Tá? Acesso à saúde, saneamento, tudo isso interfere também para a doença de Alzheimer. Infelizmente, muitos dos brasileiros não têm. Então, o futuro, fora que a população brasileira está envelhecendo. Então, o futuro é ter muitos idosos e menos jovens. A pirâmide vai inverter e vai aumentar muito o custo da doença de Alzheimer. E é um remédio que não é um baita remédio. Ele respondeu, mas respondeu mais ou menos ainda num subgrupo muito específico. Não foi em todo mundo. E esse subgrupo muito específico que levou a ter algum benefício à medicação. Então, de novo, infelizmente, é com muito pesar, tá, que eu falo que é complicado. A medicação, infelizmente, não é uma das melhores. Tá? Não é a cura ainda para a doença de Alzheimer, mas é um passo. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a própria inteligência artificial aí, quem sabe a gente tem um salto futuro. Eu acredito que ainda não é hoje. E, infelizmente, custo muito alto por algo que não é tão benéfico. A gente tem que colocar na balança. Ok? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o lecanemab, donanemab, perguntem e terei o maior prazer de responder para vocês. Um abraço e semana que vem espero vocês aqui.